Cara, vamos. Eu tinha uma outra dúvida, mas esqueci. Eu falei o negócio dos 50 para 1, esqueci. Eu acho importante, essa semana, resumindo ali, acho só importante a gente ressaltar a eleição no Irã, né? Que talvez tenha sido o acontecimento não mais relevante, porém mais interessante de se analisar nessa semana. Quem venceu as eleições no Irã foi o candidato reformista, mas o significado disso é zero. É zero. No Irã, só para quem não sabe, assim, vamos falar. O Irã, em 1979, passou por uma revolução, né, que derrubou a monarquia pró-Estados Unidos que existia ali. Muita gente sempre posta ali, né, sempre um canal americanófilo, né, postar foto de uma rua do Irã pré-revolução. Aí tá lá uma mulher sem hijab. Aí, em 1980, tá lá uma mulher de hijab. Pronto, olha, o país foi destruído. Para quem não sabe, a monarquia do Shah iraniano, Shah é o nome que se dava ao rei lá, na língua persa, era tão ocidentalista que chegou a banir o hijab. Chegou a banir o vestuário tradicional persa. Não era uma coisa voluntária. Eles tentaram de todas as formas destruir a cultura xiita iraniana. E a revolução iraniana nasce de um impulso contra todas essas tendências. Um governo totalmente anti-iraniano, antinacional. E a revolução iraniana é extremamente sofisticada no seu nível teórico. Para quem não conhece, né, o contexto geral teórico da Revolução, basicamente o intuito da República é transformar o Irã no governo platônico. O Irã hoje é o mais próximo que existe da República Platônica. Né? O sistema proposto por Platão no livro A República, no discurso A República, foi aplicado pelos ayatolás iranianos, né, no país. Hoje em dia, o Irã é isso, uma república governada por reis filósofos. Os ayatolás são reis filósofos. O conselho de ayatolás é um conselho de reis filósofos, eles governam o país. E um ponto interessante, pelo que a gente sabe, mas o Irã é uma teocracia, entre aspas, assim, porque teocracia seria o que seria um governo do clero. Então, entre aspas, é uma teocracia. Só que o Islã não tem clero. A gente sabe disso. O Islã é uma religião sem clero. Ele tem estudiosos. Sheiks, imãs, são estudiosos. Eles não são clérigos. Não é cargo, tipo padre, bispo, não. Eles não têm uma função clerical. Eles são, de quanto eles conhecem a lei e a jurisprudência islâmica. Eles são filósofos, literalmente. Filósofos. Então, muito mais do que uma teocracia, o Islã é uma república platônica. Só para ressaltar esse ponto. Enfim. Eu não tinha a menor ideia. O Irã é o sistema de governo mais sofisticado do mundo, eu diria. Mais sofisticado do mundo. Eu como ortodoxo, eu naturalmente sou, por princípio, monarquista. Eu não defendo a monarquia em todos os pontos. Acho que o Brasil, por exemplo, eu não sou monarquista no Brasil, né? Eu, como ortodoxo, eu defendo a monarquia ortodoxa. Eu como monarquista, eu como ortodoxo, defendo a monarquia ortodoxa num país ortodoxo. O Brasil não tem nada a ver com isso, é um outro contexto civilizacional. Então a política no Brasil não deve ser pautada por esses meus princípios pessoais. E no Brasil eu sou totalmente republicano. Até pela questão do que você falou, monarca da família imperial brasileira e tudo mais. Na própria Rússia, eu não vejo a Rússia hoje preparada para se tornar uma monarquia. Eu acho que uma série de outras reformas são necessárias para que seja restaurada. E então, assim, apesar de ter essa visão pessoal, né, que é totalmente distante do Irã, eu consigo analisar de uma forma totalmente distante, neutra, digamos assim, né, o quanto a política iraniana é sofisticada. Você olha o organograma, né, o gráfico ali da política iraniana, ele é extremamente blindado a todo tipo de influência ocidental. E isso traduz agora na eleição de um reformista. O que o reformista faz? Desculpa, o que um presidente faz? Ele cuida da política doméstica. A política externa, quem dita é o ayatollah. É o líder supremo. Então, o que a eleição de um reformista significa para o Irã hoje?
domesticamente, pode significar algumas reformas. Porém, para a posição internacional do Irã, para a resistência palestina, para a inserção nas organizações eurasiáticas, significa nada. Nada. Porque o presidente não comanda nada disso. Então, assim, o Irã é um país extremamente sofisticado institucionalmente. Assim, a instituição do Estado iraniano é blindada a muitas formas de intervenção ocidental. É por isso que o país conseguiu driblar várias tentativas de revolução colorida. O presidente, inclusive, não tem autoridade sobre os militares e a guarda revolucionária. Isso é responsabilidade do líder supremo, que está acima do presidente. O Ayatollah está acima do presidente, ele é um líder supremo. Ele não está, ele não é sujeito às instituições democráticas. Isso é o presidente, é o chefe de Estado. Acima dele tem o líder supremo. É uma coisa que só existe no Irã. E que eu acho extremamente interessante, porque o líder supremo é um Ayatollah, que é chefe de um colegiado de sábios da lei islâmica. Então, assim, o Irã dificilmente será penetrado por influências ocidentais. E a eleição de um reformista não significa nada, a não ser para pequenos detalhes da política interna. Então, eu ia falar exatamente sobre isso. Eu tenho acompanhado há muito pouco tempo, nesses últimos 2 anos, talvez, né? Que eu comecei a acompanhar mais a geopolítica. Eu tenho visto muitos movimentos pela parte do Ayatollah, do próprio Ayatollah, em certas internamente, né? Coisas internas, em certas aberturas, digamos assim, eu não vou dizer ocidentalizar a sociedade, mas aproximar do que a gente tem no Ocidente, né? Mais liberdades femininas, que já tem, né? Ontem mesmo, anteontem... O Irã é o país de maior empoderamento feminino do mundo. Pouca gente sabe disso. O Irã é o maior número de cientistas mulheres, o maior número de mulheres nas universidades, de mulheres no mercado de trabalho do mundo. Você também, né? Você agora também tá comentarista na TV iraniana. Eu não sei se você comenta no mesmo programa aqui, mas o programa que eu comento lá no... Essa com a mulher lá, esqueci o nome dela. Eu já tinha visto o nome dela que eu esqueci. Ela no canal 3 do Irã, é um exemplo. É cheio de mulheres em todos os âmbitos da sociedade iraniana. Assim, aí um ocidental olha aqui, mas essa mulher tá de hijab, então ela é oprimida. Veja, a política iraniana não surgiu do nada. A obrigação do hijab não foi uma imposição. É o fruto de uma situação social. O Irã é um país islâmico, é um país xiita, em que existe a prescrição ali para vestimentas femininas. Pronto. Isso não foi uma imposição do governo para falar, não. Se fosse, teria reação popular. Demandas, imposições impopulares têm reações populares. E isso nunca existiu no Irã. Nunca. Tentaram fazer algo artificial há 2 anos atrás, né? Colocaram ali uma morte por parada cardíaca, por infarto, de uma mulher que estava realmente detida por violação das normas morais. Ela estava detida, infartou na detenção, com tudo filmado por câmeras, no momento que ela morreu. Tudo registrado, tudo disponível em qualquer canal de Telegram para qualquer um assistir. Nada de espancamento, nada de ferimento, mas a mídia ocidental conseguiu espalhar que ela havia morrido por espancamentos de policiais. Colocaram meia dúzia de gatos pingados nas ruas e a adesão popular foi 0. Não conseguiram fazer nada. Tentaram fazer uma mudança de regime no Irã. Não foi sucedido, porque o Irã é um país extremamente alicerçado nas suas bases populares. O povo apoia esse governo, apoia essa situação social. Então, pode ser chocante para um ocidental, e eu entendo que seja. Nenhum ocidental tem obrigação de gostar de uma mulher usando hijab, usando outra coisa, mas o próprio axioma ali da coexistência dos povos é você não gostar, mas você respeitar, aceitar e conviver com aquilo que você tem repulsa. Não apenas um iraniano de hijab, mas talvez um indiano adorando a estátua do Trump, né? Como eu vi que eles fazem recentemente. Coisa do tipo, você tem repulsa, mas você tem que conviver, você tem que gostar, não tem que gostar, mas tem que respeitar. Então, assim, e o Irã hoje se traduziu para a sociedade internacional, principalmente ali no sistema de sul global. Eu odeio esse termo, mas é o mais popular, né?
tal do Sul global, isso se traduziu como um exemplo de que é possível um país fazer uma revolução extremamente, entre aspas, né, socialista, assim, nos seus termos sociais, nos seus termos econômicos, etc., extremamente preocupada com questões sociais e, ao mesmo tempo, pautada pelos seus valores tradicionais, pelo que erigiu a sua civilização. O Irã é isso, é um governo revolucionário cujas questões revolucionárias são pautadas pela tradição iraniana, pela tradição xiita, pela tradição persa, né? No Irã, para quem acha que é um país que persegue outras religiões, o parlamento é dividido entre as religiões tradicionais iranianas. O parlamento tem uma cota de iranianos, de xiitas, que são a maioria, tem uma cota de sunitas, minoria, tem uma cota de zoroastristas, que eu acho que são até mais do que sunitas lá. Os zoroastristas são, quem não sabe, o zoroastrismo era a religião pagã original da Pérsia, antes da conversão ao Islã, né? Os zoroastristas lá são muito fortes, uma grande comunidade. Tem uma cota do parlamento para os judeus iranianos, os judeus persas são muito tradicionais, muito antigos, uma comunidade judaica gigantesca e extremamente adicionista que existe no Irã. Uma cota para os cristãos, tem inclusive cristãos ortodoxos no parlamento iraniano. Então, assim, é um país que tem uma estrutura institucional que mostra ali muito claramente a sua situação social. E nenhum país que persegue outras religiões tem membros dessas religiões no seu parlamento. Isso não existe. Então, mostra a Arábia Saudita. Eu não estou condenando os sauditas por perseguirem outras religiões, é um problema deles. Eu não comento política doméstica dos seus países. Porém, os sauditas perseguem outras religiões, de fato. O governo é Salah, que só pode existir a religião Salah sunita dentro da Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, obviamente, não existe membro de outras religiões no parlamento. Então, assim, a situação iraniana é muito clara, é transparente, né? Se acontece uma coisa ou outra a nível suboficial, não institucional, é o mesmo que acontece em qualquer país, institucionalmente. Publicamente, o país está ali às claras, qualquer um pode ver a realidade do Irã. Pode falar, eu vou te interromper. Não, tranquilo. Até para adicionar sobre isso aí, eu fui uma vez, há muitos anos atrás, eu estava morando no Brasil ainda na época, com a minha esposa é formada em moda, né? Ela é fashionista, e a gente foi eu estava aqui procurando o nome do cara, né? Do estilista lá, do design e tal, um famosão desses de Paris. A gente foi numa palestra dele no Rio de Janeiro, e era ele e uma modelo muito famosa que trabalhava com ele, né? Que era uma modelo que, enfim, ela era de algum país árabe que eu não lembro agora qual. Mas é daquelas pessoas que saíram, né? Saíram do país, então ela vivia uma vida ocidental normal. E tinha uma conhecida nossa lá na plateia, né? Então no final lá teve as perguntas, e assim, todo mundo muito interessado nas questões de moda, né? Nas questões da indústria e tudo mais, né? E essa pessoa, ela muito ativista feminista, né? Ela foi exatamente na pergunta do porquê que ela não lutava contra o uso do niqab, ou enfim, das vestimentas, né? Mais tradicionalistas, né? Que para nós, né? Eu particularmente, eu te digo, eu não gostaria, né, de que a minha filha ou minha esposa ou minha mãe fossem obrigadas mas é a sociedade em que eu nasci, né? Eu enxergo dessa forma. Mas eu achei a resposta da modelo excepcional, porque ela falou o seguinte, ela falou mais ou menos isso que você está explicando aí. Ela respondeu para mim o seguinte: olha, não cabe a mim, eu não vivo essa sociedade, eu escolhi não viver essa sociedade, não cabe a mim lutar pelo que essa sociedade quer. Foi mais ou menos a linha da resposta dela. E ela complementou dizendo o seguinte: muitas das mulheres mais jovens, né, das novas gerações, elas estão escolhendo
voltar ao tradicionalismo. E você comenta essa questão do meme do Facebook, né, que é o antes e depois, né, as mulheres na praia, muitas vezes na praia de biquíni, e aí depois todo mundo de burca, de niqab, de hijab, qual seja, é sempre assim. O que só hijab, não é só hijab. Não. Eu digo né, em todo o mundo islâmico, né? Sim. E o que eles... Porque né, esses memes aparecem também sobre o Iraque, sobre o Kuwait, sobre a Arábia Saudita, sobre o Egito, sobre tudo, né? O que eles não botam entre uma foto e outra é os Estados Unidos, o Ocidente, no caso, né? A Europa, os Estados Unidos colonizando, roubando, matando, fazendo guerra, trazendo tudo. E praticamente empurrando essas sociedades a se fecharem. Sim. Né? E quando a sociedade se fecha, invariavelmente ela vai voltar ao tradicionalismo. Né? Ela vai retornar ao tradicionalismo. E o que eu estava falando da questão do Ayatollah, que eu acho interessante, talvez o Irã tenha chegado no momento em que ele fala assim: nossa sociedade está pronta, ou do jeito que ele quiser, para escolher, para ter mais liberdade. Né? Não sei, posso estar falando uma besteira. Né? E talvez isso se reflita na eleição de um reformista. Né? Tá na hora. Olha, dos pontos que eu sei que aconteceram, que houve uma disseminação de fake news dentro do Irã, de que o candidato conservador, não sei se confundo o nome, mas é Jairi, se não me engano, Jairi, o nome do conservador, teria algum tipo de envolvimento na morte do presidente, porque ele era o mais cotado dos conservadores para a sucessão. Isso é uma fake news que se disseminou muito no Irã, entre pessoas comuns ali, disponíveis a esse tipo de mentira, né? E afetou muito aí a escolha da população. Isso, de certa forma, poderia até ser uma vitória do Ocidente em ponto de disseminar uma guerra psicológica dentro do Irã. Pode até ser. O ponto é que o presidente não tem autoridade sobre os militares e a política externa. Então, essa vitória, entre aspas, não vai representar nada no que o Irã faz no seu entorno estratégico. Pode até representar alguma mudança interna. Só que mesmo essas mudanças internas serão controladas pelo Ayatollah. O Ayatollah é uma autoridade em cima do presidente. Ele não vai da noite para o dia acabar com as leis morais do Irã. Não vai. Ele não vai impor uma agenda secular do Irã. Até presidentes, políticos em geral, presidentes mesmo que eram ou são ocidentalistas, enquanto estiveram na presidência do Irã, tiveram que acalmar seus ânimos. Muita gente aqui lembra do Ahmadinejad. Mahmoud Ahmadinejad, foi presidente do Irã por muitos anos. Para quem sabe, o Ahmadinejad é um líder ocidentalista. Ele é totalmente contrário à estrutura da República Islâmica do Irã. Ele é um dos mais fanáticos militantes anti-Rússia do Oriente Médio. Faz uma pressão ali para que o Irã apoie a Ucrânia, etc. Ele fez questão de, durante o enterro do presidente Raisi, no mês passado, visitar o túmulo sem traje de luto. Ele é extremamente uma figura não grata, totalmente anátema na política iraniana. Mas quando ele esteve no poder, ele teve que mudar totalmente o seu comportamento. Enquanto ele esteve no poder, ele foi um líder conforme a estrutura institucional do Irã. Depois que ele saiu, ele voltou nos seus aspectos ali mais ocidentalistas. Hoje, ele inclusive tentou concorrer à presidência e foi vetado. Foi vetado, mas por falta de apoio popular, não foi por um veto institucional. Ele não tinha votos suficientes para se candidatar, né? Intenções de voto, de tão impopular que ele é hoje em dia. Então, assim, por mais que haja alguma tendência ocidentalista entre os reformistas, no poder eles vão ter que se adaptar. Porque o Irã é estruturalmente desenhado para preservar as tradições iranianas. Acima do presidente está o Ayatollah. Então, enfim. Só para um detalhe assim, que você citou, bastante interessante essa questão das vestimentas, né? Recentemente aconteceu esse atentado terrorista lá no Daguestão, na Rússia, e o Daguestão é uma região de maioria sunita, mas que nas últimas 2 décadas, tem passado por uma grande conversão em massa ao wahhabismo, né? Ao salafismo, que é
ali a religião majoritária da Arábia Saudita dos Emirados Árabes, e é uma seita fundamentalista que também é a religião de grupos terroristas como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. O Daguestão começou a passar por... Para quem não sabe, o Daguestão não é ao contrário da Chechênia. A Chechênia, por exemplo, é uma república autônoma dentro da Rússia, é um território russo, onde há os chechenos, um povo ali, etnia chechena. O Daguestão não. O Daguestão é um território de dezenas de etnias diferentes. Não tem uma unidade daguestanse, né? Como a gente chama daguestanse. Não tem uma unidade entre eles são várias etnias diferentes. Em geral, eles são sunitas, porém, nas últimas décadas tem havido uma conversão em massa ao salafismo, wahhabismo. E nisso, a população, muitas pessoas lá começaram a utilizar o niqab, que é uma vestimenta salaf. O niqab não é usado no Irã, que é xiita, por exemplo, e nem é usado em países de outras tradições sunitas. Ele é uma vestimenta específica ali das vertentes salafistas. E qual foi a primeira medida do Conselho Islâmico? O Conselho Islâmico do Daguestão foi banir o niqab. O niqab foi banido essa semana, porque o niqab representa uma infiltração de grupos terroristas. Vou deixar um abraço aqui pro professor Paulo Gamba. Vou te escrever, Paulo. Vamos marcar uma nova aí. Não, eu li essa questão. E eu tive, há muito tempo atrás, uma conversa, não foi uma discussão, foi um debatezinho ali com uma amiga minha georgiana, que ela estava falando sobre, em um período específico, uma região na Suíça que proibiu o uso do niqab ou de qualquer vestimenta que cubra completamente o rosto. Sim, são o niqab e a burca. A burca, ela cobre os olhos. Nos olhos ela tem um tecido fino que permite a mulher enxergar, ela enxerga, ela não está cega, ela não enxerga, porém ela cobre, a burca cobre os olhos. O niqab, ele permite os olhos e as mãos. A mulher pode usar luvas ou não, é da opção dela, mas ela pode mostrar as mãos e os olhos. A burca, então, é o niqab com G5, né? Sim, sim. A burca geralmente só é usada em Medina e em Meca, né, que são as principais cidades sagradas do Islã. Geralmente só se usa ali. Não é comum ver mulher usando burca normalmente em outras cidades. Mas o niqab sim, em qualquer lugar você consegue ver mulher de niqab. No Egito eu vi bastante. Em Guarulhos você vê bastante no aeroporto. É comum. O niqab é para uso comum. Sim, em Genebra tinha bastante, né? A galera do dinheiro ia lá botar suas poupancinhas no paraíso. E assim, não tem nada demais. Eu falei que representa uma infiltração terrorista. Não é que quem usa essas vestimentas é terrorista, de forma alguma. É que no Daguestão... você não consegue identificar, né? Não é nem só isso, porque no Daguestão a infiltração salaf não foi promovida por uma conversão, a disseminação do salafismo não foi por uma conversão em massa, etc., natural, por peregrinos. Foram grupos terroristas que chegaram lá. Foi o Estado Islâmico que chegou no Daguestão e formou células salafis. Né? E eles começaram a utilizar essas roupas. Eu não tenho absolutamente nada contra quem usa niqab ou burca, nada demais. Porém, no Daguestão especificamente, em outras regiões ali do Cáucaso russo, a infiltração terrorista de grupos como o Estado Islâmico promoveu a disseminação do salafismo. E para eles, qualquer um que esteja usando uma vestimenta como niqab indica ali um potencial envolvimento com células do Estado Islâmico. Então eles baniram. O Daguestão sempre foi muçulmano e nunca se usou niqab, porque não é parte da tradição deles. Uma outra tradição islâmica. Então, se está acontecendo isso agora, tem algum problema e eles estão tentando resolver. Eu acho que é direito deles, assim como é direito dos sauditas e dos Emirados Árabes, de qualquer outro país de maioria salaf, utilizar essa vestimenta. Não tem nada demais, eu sou totalmente multipolarista, eu sempre ressalto isso. Meu maior código de ética pessoal, digamos assim, é não interferir absolutamente nada no que um povo faz. A forma como um povo vive não surgiu do nada. Ela foi construída ao longo da história e se eles vivem dessa forma hoje, é porque eles chegaram à conclusão de que é a melhor forma de eles viverem. Eles não sabem viver de outra maneira, não querem viver de outra maneira, é a forma como eles gostam e como eles vivem. Então, assim, eu sou totalmente a favor de um saudita usar niqab
e de um russo, de um daguestanse, banido o niqab. Eu acho que são coisas totalmente naturais. Não, eu vou até te contar, assim, meio que para fechar isso, eu vou te contar uma história pessoal minha, né? Quando eu estive no Egito, eu fiquei num resort, no Mar Vermelho, uma água maravilhosa, aquela água cristalina. E no resort também tinha muitos russos, mas também tinha muitos, enfim, árabes de qualquer lugar. Tinha um casal lá que teve um dia, né, aquele pôr do sol, o sol se punha ali atrás das montanhas do deserto, uma coisa bem quase de filme, né, quando a gente não está acostumado com aquela paisagem, né. E tinha esse casal que eles só iam à praia depois das 5 da tarde, mais ou menos, né? Praia mais vazia. Era um hotel completamente livre para você usar biquíni ou não usar biquíni, não sei o quê. Então eles preferiam talvez entrar um pouquinho mais tarde, onde o pessoal já tinha saído, né? E a mulher que estava com um niqab, entrando na praia de niqab, né? E assim, mas ela tava numa felicidade. E a imagem era tão bonita, tá? Eu não gosto muito de romantizar isso, não, porque eu acho que a gente tem uma diferença civilizacional muito grande. Então, não é tão simples assim a interação, eu acredito, tá? Posso estar completamente enganado. Ela precisa ser... ambos os lados precisam ter um interesse na interação, né? Mas, assim, e eu tava mais puto porque o marido dela tava tirando as fotos mal, sabe? Porque a imagem do pôr do sol no fundo e ela, jogando água pro alto naquela praia, não sei o quê. A imagem era linda. Eu ainda falei com a minha esposa, falei, cara, eu quero tirar uma foto, mas eu não vou, porque o cara pode ficar puto, né? Aí é um momento onde você... E ao mesmo tempo eu queria ir lá e falar com o cara, você tá tirando foto mal. Vem aqui pra eu te mostrar a imagem bonita. Mas também não vou, porque de repente o cara fica puto, né? É desrespeitoso. Sim, né? sim. Então, assim, é aquele momento onde eu fiquei puto porque tinha uma imagem linda acontecendo ali e eu não podia interagir para resolver. Mas, de fato, a minha percepção naquele momento era essa. Olha como essa pessoa está feliz, né? Olha como essa pessoa está de bem com a vida. Talvez uma mulher de biquíni cavadão em Copacabana hoje não esteja tão de bem com a vida. Né? Para quem não sabe, aliás, a depender da vestimenta, isso é um grande... status social feminino, entre elas, na sociofeminilidade, né, islâmica. Tem uma grande disputa, né, entre quem tem a sua vestimenta mais elegante, bonita, dentro daquelas vestimentas religiosas. Da mesma forma que uma mulher ocidental, por exemplo, quem tem o vestido mais bonito, ou o biquíni mais bonito, quer que seja, elas também têm entre si, representa um status específico. Né? E em alguns países, por exemplo, eu sei que no Líbano tem muito disso, né? A mulher escolhe usar o hijab. A muçulmana não precisa usar, ela escolhe, e a partir do momento que escolhe, ela não tira mais. E muitas vezes elas jovens não usam, e quando elas começam a usar, é um crescimento de status social, elas são muito mais respeitadas, etc. Então, assim, o ocidental tem que entender que ele não é o centro do mundo. Isso é o principal ponto. Ele não é o centro do mundo. O padrão de vida ocidental não é universal. Ele é o padrão de vida da minoria global. Pode ter os maiores meios de comunicação no mundo, pode ter as maiores redes de TV, mas é a minoria global. Né? O ocidental não tem... não conseguiu alcançar aquilo que ele tanto deseja, né? Que é a hegemonia cultural universal. Não conseguiu. Nunca vai conseguir. As pessoas pensam diferente em todos os continentes. Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, Austrália e Nova Zelândia, somados, são nada perante o que é o mundo. Então, assim... países sozinhos que já são muito maiores em termos populacionais. Exatamente. Etnias sozinhos são muito maiores que isso. Assim, tem no mundo islâmico, né, quem use essas vestimentas, tem na África quem
pratique mutilação corporal, quem pratique carificação, etc. Tem entre os nossos índios tradições que são bizarras para o Ocidente, e sempre vai ter em todos os povos, são totalmente estranhos uns aos outros. E o conceito de amizade dos povos, o conceito de multipolaridade, qualquer conceito que tenha como principal axioma ali a convivência dos povos, é um conceito que deve ter bem nítido nas suas bases teóricas a necessidade de respeitar e conviver com aquilo que se tem repulsa. O Ocidente nunca aprendeu isso. O Ocidente tem mania de bombardear aquilo que tem repulsa. Mas isso hoje em dia não é mais possível. Até porque nada causa mais repulsa na maioria global do que o modo de vida ocidental. Nada. É verdade. É verdade. Isso aí, e especialmente na parte do bombardeamento, né? Dos bombardeamentos.